Oi, eu sou a Geise e hoje o tutorial seria este lindo pôr do sol amarelo com tons de lilás. Se eu não tivesse feito a exímia cagada de pintar com a ponta errada da caneta. Então, como vocês podem ver, depois do leite derramado eu tentei consertar de várias formas, passando mais vezes a cor, tentei com lápis de cor. No final até que ficou um resultado razoável, mas não era aquilo que eu estava planejando pro vídeo de hoje e eu resolvi acabar com tudo. Então usei a minha incrível imaginação, pensei em diversas formas de como continuar esse tutorial, pensei em imprimir a página de novo num PDF, pensei em trocar o desenho e fazer outro. Eu já tava assim, ó, com raiva, não queria fazer mais nada, abandonei por uns dias, na verdade, esse desenho. E depois, quando eu já tava mais calma, mais zen, eu resolvi que eu ia tentar algo drástico. Eu vi no TikTok alguém fazendo isso, acho que pra mudar uma roupinha de um personagem, algo assim, não vou saber dizer o que. Mas aí veio esse plim na minha imaginação e eu pensei, vou tentar fazer pra cobrir aquele pôr do sol que eu não gostei. Então resolvi cortar um papelzinho, uma folha, da mesma gramatura, 120 gramas, bem branquinha. Resolvi cortar esse pedacinho pra conseguir colar em cima. E eu não tinha certeza se ia dar certo, eu resolvi arriscar mesmo. Não queria passar o dedo por cima, porque eu fiquei com medo de ficar manchado, sabe? Porque ficou um pouquinho da cola no meu dedo. Aí eu passei com a blusa mesmo, pra ele colar bem certinho. E depois eu vou refazer as bordinhas, não me preocupei tanto com a borda ali, né, preta, porque depois eu vou refazer as bordinhas com a caneta preta. Então eu colei, deixei bem coladinho todas as bordinhas para depois ele não ficar levantando o desenho quando a gente estiver pintando. E esperei secar. Mais paciência, né, pessoal? De novo a bendita paciência. Eu acho que pintar Bobbie Goods, na realidade, de todas os benefícios, o maior é o curso de paciência que tu tem que ter pra colorir. Eu acho que esse é o maior benefício de todos. Tu adquire, assim, ó, uma paciência que é incrível. Como eu nunca tinha feito isso, o meu maior medo era que quando eu fosse pintar com o marcador por cima da folha, ela rasgasse por ter a cola já embaixo, ficasse meio úmido, enfim. Então eu resolvi esperar secar bem para depois passar o marcador. Enquanto isso, eu também fui trocando as cores ali do mar, porque como a minha ideia para esse céu já tinha mudado, eu já não queria mais fazer essas cores, então eu também teria que mudar a minha ideia do mar. Pro mar eu não quis cobrir com o papel por cima, porque eu achei que só passando o azul em cima dessas cores iria cobrir. Então eu fui fazendo camadas. Fui fazendo risquinhos com o azul claro várias vezes para ir escurecendo na medida certa. Então repassei 2, 3 camadas até eu achar que estava na medida que eu queria escurecer. Depois vim mais uma vez com o azul médio, repassando risquinhos também para ir escurecendo nas laterais. E depois com o azul escuro, então para deixar um azul mais profundo, como eu queria fazer um céu quase um pôr do sol, assim, quase virando noite já, então o mar também teria que ser um pouco mais escuro. Na verdade, eu acho que se eu tivesse deixado assim, já tava bom. Mas eu quis inventar moda, né? Então eu quis tentar cobrir essa parte laranja que eu tinha feito, porque depois o outro sol que eu ia fazer teria outras cores. E eu não sabia se ia combinar, então eu já quis tentar cobrir tudo. E na verdade não deu certo, porque ficou algumas manchas meio esverdeadas e eu achei que não ia combinar. Então o que me salvou foi que eu tinha uma caneta acrílica. Eu tenho um kit de canetas acrílicas e eu usei essa caneta acrílica azul clarinho para ir cobrindo essa parte que ficou verde. Fiz algumas nuances também com um tom um pouquinho mais escuro da caneta para deixar essa profundidade na lateral. No final até que eu gostei do resultado, mas aí eu vou esperar fazer o céu para depois fazer o brilho no mar. Porque como eu não sei bem ao certo as cores que eu vou usar, como vai ficar, então eu vou esperar fazer esse céu para depois vir dando o brilho no mar, numa cor que combine com o céu.
Aqui peguei uma caneta preta e fui preenchendo as partes que acabou tampando, né, com a folhinha branca. Filha! Olha, gente, é difícil gravar com as crianças em casa, mas tô me esforçando. Fui preenchendo, então, ali onde faltou, né, os traços. E como tava bem coladinho, eu achei que foi bem tranquilo essa parte. Não senti dificuldade em preencher. Só o traço que acabou ficando um pouquinho mais grossinho, porque essa minha caneta tem a pontinha mais grossa. Então, eu tive que engrossar até o final da folha para não ficar muito diferente. Refiz o barco também, que tinha ficado faltando. E o resultado da folha colada, agora tudo sequinho, até que deu para enganar bem, viu? Eu comecei, então, refazendo o sol. Como vocês me falaram que vocês gostam de tutorial bem detalhado, que não se importam de ser longo, então eu não vou acelerar muito esse vídeo. Então, me desculpem se ficar um pouquinho a mais do que o esperado de tempo, mas eu queria também que ficasse bem explicadinho para vocês entenderem como foi feito esse efeito, né, do pôr do sol mais realista. Então, eu escolhi 3 tons de amarelo. Na verdade, 2 amarelos, um claro e um pouquinho mais escuro, e um laranja. E eu fui esfumando, como vocês podem ver, com risquinhos. Eu fiz essa borda um pouco mais concentrada e depois esfumei com risquinhos. E aí, conforme eu vou repassando mais vezes, ele vai escurecendo um pouco mais. Porque, como vocês já sabem, eu não gosto de começar o desenho já num tom muito escuro. Eu gosto de começar no claro e ir escurecendo aos poucos para não dar problema. Então, eu prefiro fazer assim, um tom um pouco mais claro do que eu imagino ele no final. E aí, eu vou escurecendo conforme eu vejo a necessidade. Então, agora eu já vim com o amarelo um pouco mais escuro, que é o 32. E fui fazendo esses risquinhos, encontrando, né, fazendo eles se encontrar um no outro. Aqui eu não me preocupei muito de ficar a marcação, porque depois eu vou vir com o claro de novo e passar em cima do escuro para ele diluir essas marquinhas que ficam. Vocês vão ver como dá super certo. Por isso que eu gosto sempre de fazer uma base clara, que depois ele deixa a folha ainda mais umidazinha para a gente conseguir esfumar a cor por cima. Então, eu já vim aqui com o amarelo mais claro, preenchendo todos aqueles espacinhos que estavam em branco e caprichando bastante em cima da marcação. Então, eu repasso várias vezes em cima da marcação para ir diluindo. Enquanto a folha ainda tá um pouco úmida, ainda fica um pouco marcado, mas conforme vai secando, as cores vão se misturando. E as cores se misturam tão bem que quase não dá muita diferença do amarelo claro para amarelo escuro. Então, eu vou reforçando um pouco mais com outro amarelo ali para ele dar um contraste a mais, que eu quero que ele fique aquele pôr do sol indo pro laranja, né? Mas eu resolvi não utilizar o laranja. Por quê? Porque como eu queria transicionar para o azul no final, o laranja com o azul ia dar muito impacto, assim, não ia transicionar, fazer uma transição suave. Então, eu escolhi esse outro tom, que ele é um tom bem clarinho, é tipo um salmãozinho bem clarinho, para ir esfumando e trazendo essa cor um pouco mais translúcida, para que quando o azul chegue nessa parte que tá meio amarelo, ele não fique tão verde. Então, agora eu comecei com azul, confesso que eu tava com um pouco de medo também nessa parte, porque eu não testei antes, pessoal. Eu fui fazendo tudo na hora e tava morrendo de medo de ter que jogar a folha fora ou colar outra por cima de novo. Mas eu acho que deu super certo, porque como eu fiz essa base clara ali, nessa bordinha para fazer essa transição, automaticamente quando eu passei o azul ele já foi esfumando, sabe? E como não tava tão amarelão e o azul que eu escolhi também foi um azul clarinho, ele não esverdeou, ele foi só dando aquele tom mais acinzentado de nuvem mesmo. Então, como deu certo o azul, eu caprichei ali, fui trazendo mais uns pontinhos para dentro, porque eu queria fazer um efeito de nuvens. Aí já nessa parte, como tava vindo mais pra dentro, ali onde tava amarelão, começou já a esverdear, ó, podem ver que já começou a esverdear. Então, pra anular esse verde, como aquele tom de... não era lilás, era tipo um salmão que eu peguei antes, mas ele tinha um fundo lilás, deu certo, eu resolvi pegar esse roxinho, que é um lilás também bem clarinho,
para usar em cima do amarelo, porque aí ele não ia esverdear. Como ele não era azul, ele é lilás, puxa um pouco mais pro rosa, ele não ia esverdear tanto. E aí eu fui fazendo as camadinhas e esfumando como se fossem nuvens. Aí, como a folha já estava bem encharcadinha de tinta, notem que quando eu vou passando, ele já vai esfumando e vai ficando clarinho. Tentem sempre pegar tons bem claros, o mais pastel que tu tiver para fazer isso. Se for um tom muito saturado, ele não vai dar certo, vai ficar manchado. Então eu já fui repassando ali várias vezes, fui complementando onde eu achava necessário, porque como a folha também já tá encharcadinha, conforme eu vou passando ele vai clareando o tom. Pode ver as nuvens, ó, já clareou, já quase não aparecem as nuvens. Então eu fui repassando várias vezes no mesmo lugar para ir fazendo esse efeito. Eu tô sempre mostrando as cores como vocês me pediram anteriormente nos comentários, mas só que não se baseiem muito pela numeração dessas canetas Touch, porque o meu kit é o mesmo número e o mesmo nome do kit da minha irmã, e as cores são completamente diferentes, porque elas têm marcas diferentes, né? Touch New, ou Touch Guzi, Touch Aibaba. Então muda muito conforme o fabricante, né? Então as cores não são padronizadas. Por isso que eu não estava mostrando nos outros vídeos. Vocês não podem se seguir pela numeração da cor, e sim pela cor que tá no vídeo, pela cor que tá ali que vocês estão vendo na imagem. Não a cor da tampa, tá? A cor da tampa também não tem nada a ver. Fica bem difícil, na verdade, fazer uma demonstração assim com essas canetas. Mas o bom é vocês se basearem pela cor que vocês estão vendo no vídeo mesmo. No desenho em si, né? Então, como deu certo esses tons de roxo, não foi ficando verde, eu gostei da tonalidade, eu fui intercalando entre tons mais escuros e mais claros para ir fazendo as nuvens. Eu sempre começo pelo mais claro. Aí, se eu não tô conseguindo escurecer ele com 2 camadas, aí sim, só aí eu pego um tom mais escuro. Eu tenho muito medo de escurecer e depois não conseguir. Não consegui mais clarear, sou bem cagona nessa parte. Mais pra frente vocês vão ver que eu errei o tom de azul. Eu achei que eu tinha pegado o azul claro e peguei o azul escuro. E meti ali no meio, daí depois eu tive que, repassar várias vezes um clarinho em cima pra ele dar uma clareada. Nessa parte das nuvens não tem muito segredo, eu fiz bem aleatoriamente mesmo. Fui repassando e vendo o que dava certo, o que dava errado. No caso desse azul, que eu achei que deu errado, mas no final eu até gostei do efeito dele. Eu senti falta também de um laranja, como é um pôr do sol, eu queria que ele ficasse mais alaranjado, mas o meu laranja, eu não tinha nenhum laranja assim pastel, sabe? Então eu fiquei com medo de escurecer, e aí eu usei um pouco de rosa, porque o rosa, em cima desse tom de amarelo que tava, ele dá uma laranjada, ele fica um pouco mais alaranjado. Aí eu fui utilizando o rosa. Depois, no final, vocês vão ver que eu utilizei uma caneta acrílica para dar um pouco mais de ênfase no laranja. Mas aí vocês esperem no final. Eu acho que eu sou meio ansiosa e eu já quero narrar como vai ficar na metade do vídeo, né? Como vocês perceberam. Para fazer esse efeito dos raios de luz ali saindo, eu peguei um lápis branco, porque eu também tinha medo que se eu usasse uma caneta branca ele fosse ficar branco demais. Ai, que medrosa. E aí eu fui fazendo com o lápis pra ter certeza se eu ia gostar ou não, que eu não tinha certeza se eu ia gostar. Mas resolvi arriscar e eu gostei bastante do efeito que ficou, assim, sobre as nuvens. Eu também achei que deu um charme, assim, né, as nuvens por trás. Eu achei que ficou bem legal. E não tem segredo também, fui só fazendo os tracinhos. Acabei nem fazendo uma marcação antes, mas eu aconselho que vocês façam uma marcação pro tracinho não sair torto. E no final ali, como eu tinha falado antes, eu usei uma caneta acrílica laranja para fazer uns pontinhos. Acabou não mostrando no vídeo, mas vocês podem perceber que ele tá um pouquinho mais alaranjado ali nas nuvens. Eu fiz algumas bolinhas de caneta acrílica e dei uma batidinha com o dedo, então ele deu uma leve esfumada. E aí aqui na parte do mar, eu também vim com uma caneta acrílica amarelinha. Fui fazendo risquinhos e fui esfumando para ele dar um degradezinho assim, para não ficar tão forte a cor. Se você tá assistindo até agora e gostou desse vídeo e acha que valeu o seu like, já deixa o like aí, se inscreve no canal para mais dicas e tutoriais como esse.
É muito importante para mim a sua opinião também, se você tem alguma dica, sugestão ou um próximo livro que você queira ver por aqui, pode também deixar o seu comentário. A sua crítica também será muito bem-vinda e farei o possível para agradar a todos. O segredo, pessoal, para o desenho ficar com esse aspecto de nuvens é não fazer um tracinho muito perto do outro, é realmente deixar esses vãos, esse espaço assim, sem pintar, que depois ele vai ficando um pouquinho mais claro e dá essa nuance como se fossem as nuvens. Pode ver que eu passo a caneta acrílica só em alguns pedacinhos ali, ó, e aí vou dando batidinhas para esfumar. Eu não passo ela pintando completamente o desenho. Aí, como o desenho já estava um pouco mais seco, os tons foram clareando e eu queria dar uma intensificada, então eu usei caneta acrílica fazendo esses pontinhos para ele dar uma intensificada. Caso você não tiver caneta acrílica, pode usar lápis de cor nesses pontos que também vai dar muito certo. E caso você tenha só marcadores, é só repassar mais camada dos marcadores nas cores que você quer intensificar. Também quero pedir desculpa, pessoal, pela demora nos vídeos. Eu sei que vocês estão esperando mais vídeos, mas como as crianças estavam em férias escolares, eu tive pouquíssimo tempo. Esse vídeo eu consegui gravar em 4 dias diferentes. Cada dia eu gravei um pouco, no outro dia eu narrei, no outro dia eu editei. Então valoriza, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal se você não é inscrito. Nessa parte do mar, para fazer os pontinhos de luz, eu tava sem a caneta acrílica branca, então acabei usando a caneta corretiva. Eu acho que ficou um pouco grossinho o traço assim, mas eu acho que deu para enganar bem. Caso você tenha a caneta aquela mais fininha, pode usar também que vai dar super certo. Então aí fui finalizando com lápis de cor branco, como eu achei um pouco grosseira essa parte do corretivo ali, né? Tinha ficado um pouco grosso. Eu fui só repassando o lápis branco para dar uma esfumada ali naquela... Ficou um pouco levantado, assim, grosso do corretivo, né? E eu acho que deu um efeito bem legal. Aqui eu vim intensificando um pouco do azul do mar e também nas bordas um pouquinho de azul escuro. E aí eu já vim com o amarelo, como o corretivo acabou tampando um pouco ali, né? Vim com o amarelinho de novo para dar esse efeito mais dourado, assim. Que depois eu quero fazer uma iluminação bem bonita no desenho. Quero fazer uma iluminação bem bonita no resto do desenho, uma iluminação mais dourada, assim, mais amarelada. Vamos ver se vai dar certo. Aguardem as cenas dos próximos episódios. Beijinhos, até o próximo vídeo.